E aí, beleza? Mais um tema da hora. Hoje nós vamos começar um tema muito legal. Eu fiz ele já lá no Insta, mas eu quero entrar com um tema novo esse mês sobre secreto. E antes nós temos que passar sobre oração. Então por isso que nós vamos começar falando sobre oração. Mas antes da gente começar esse tema da hora, se inscreve aqui nesse canal, já dá um joinha top. Se você curtir, foi até o final, curtiu o vídeo, compartilha aí para as pessoas, para um amigo, manda no grupo da família, manda na tua rede social, coisa parecida. Então hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre oração. Eu quero pegar o Pai Nosso que está lá em Mateus 6 e nós vamos destrinchar ele. Cada dia nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Beleza? Espero que te ajude, mas abra tua mente, abra o teu coração para isso, por mais que você já conheça, para que Deus possa falar com você, para que Ele possa mexer com a tua mente, mexer com o teu coração e guiar você para você ter cada vez mais relacionamento com Ele. Então eu quero começar lendo os primeiros versículos aqui em Mateus 6, nós vamos ler os 5 e 6 e vamos ler os 7 e 8, mas eu vou quebrar eles no meio para a gente poder trocar uma ideia, beleza? Então vamos lá. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Nós temos que entender uma coisa, muitas vezes nós queremos parecer espiritual, nós queremos parecer que nós fazemos algo. Só que diante de Deus nada fica oculto. Não adianta querer tentar parecer algo que não é verdadeiro. A gente muitas vezes pode até numa igreja, a gente ora na frente dos outros, mas em casa, no nosso dia a dia, nós não temos uma vida de oração. Então aqui ele está dizendo bem claro para a gente não ficar fazendo como os hipócritas que vão nas sinagogas. Você pode trazer um pouquinho para os templos para você ter uma ideia, como se fosse nas igrejas placas assim mesmo, para você entender. Eles ficam à vista dos outros para serem vistos, para que pareça que uau, olha aí, olha como eu sou espiritual, eu falo para Deus, olha, eu converso com Ele, eu oro a Deus, mas no meu secreto, no meu dia a dia, isso não é verdade. Por isso que ele fala, mas você quando for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Porque muitas vezes nós já recebemos a recompensa nossa, que é o quê? As pessoas falam, nossa, você viu como aquela pessoa é de Deus? Olha como ela ora, eu já vi, ela sempre está orando. Quando está vendo, quando está sozinha não está orando. Então a recompensa a pessoa já teve, que era o quê? A visibilidade. Agora a recompensa de Deus, aquilo que vem só dele, a gente perde. Eu quero envolver bem nessa parte sobre o secreto num próximo tema. Esse mês vai ainda, mas eu quero que você entenda esse conceito, sabe? A gente ter uma vida de oração constante, mas não somente à vista das pessoas, no nosso dia a dia, sozinho, nós e Deus também. A porta fechada aqui, muitas vezes não é somente você fechar a porta e você se ajoelhar. Nós vamos falar mais sobre isso num outro tema, mas você entender que é você e Deus. Né? Você entender esse ponto, você está conversando com Deus, então o que importa é você e Ele. Então, mesmo que esteja gente em volta, não se importa o que os outros vão pensar ou vão ouvir. Fale com Ele, converse com Ele. Esse é o intuito. Vamos para os outros versos lá, que diz assim, ó, e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então pensa, aqui ele deixou bem claro, Jesus deixou bem claro. Você vê como a gente repete a oração do Pai Nosso? Pensa um pouquinho comigo. Antes de entrar na oração de Pai Nosso, dele falar essa oração do Pai Nosso, ele já diz para a gente não repetir. Você está vendo isso, gente? A gente precisa ler a Bíblia inteira para a gente entender. Nós temos que ler versos, mas voltar um pouquinho, ou ir um pouquinho a mais para a gente entender o contexto, ver o que o Senhor estava querendo dizer, o que os apóstolos estavam querendo dizer para nós. Ó, quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa. Como é que a gente repete daí o Pai Nosso se está escrito para a gente não repetir, gente? Nós temos que parar um pouquinho para pensar. O intuito disso, o Senhor nos ensinou a orar justamente para a gente saber como orar. Só que daí nós pegamos a oração dele e começamos a repetir. Não é sobre isso. Como é que a gente desenvolve um relacionamento com alguém? Será que é repetindo a mesma coisa? Você vê alguém na tua casa, uma pessoa que está querendo desenvolver um relacionamento amoroso, um amigo que você quer fazer novo. A gente não fala sempre a mesma coisa. A gente não chega lá e fala sempre a mesma coisa. Oi, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Tchau. Oi, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Tchau. Não, se eu quero desenvolver um relacionamento, eu vou chegar lá. E aí, como é que você tá? Você dormiu bem hoje? Daí amanhã eu pergunto, e aí, como é que foi ontem o jogo do Corinthians? E aí, você assistiu aquele negócio que passou ontem na TV? Ou você
já viu aquela série? A gente conversa coisas novas. Como é que nós queremos desenvolver um relacionamento com Deus se eu só repito a mesma coisa? Nós temos que entender, o próprio Senhor Jesus deixou para nós uma diretriz de como orar. Ele nos mostrou. E nós vamos entrar nisso, cada dia nós vamos pegar versículo por versículo e vamos trabalhar sobre ele. Vamos explicar um pouco sobre o que ele quis dizer com aquele conceito, o que ele quis mostrar para nós sobre aquele ponto. Não para a gente simplesmente repetir, mas a gente entender os tópicos e aí a gente pode orar da nossa forma, a gente vai abrir o nosso coração e vai conversar. Quer ver o que quer dizer a palavra oração? Ó? Súplica, pedido dirigido a Deus. Aí tem um outro ponto que fala aqui, ó, discurso pronunciado em ocasião solene, fala, alocução. Aí eu pesquisei o que a palavra alocução quer dizer. Ó, alocução ela quer dizer assim, ó, discurso curto, lacônico, pronunciado em ocasião solene. Qualquer ato de fala pelo qual um falante se dirige a outro. Tá vendo? Então um falante, você, se dirigindo a outro falante que é Deus, outra pessoa. Falante quer dizer pessoa que fala. Então nós temos que entender que Deus é uma pessoa. Se Ele é uma pessoa, como é que eu vou ficar repetindo sempre a mesma coisa? E eu quero desenvolver um relacionamento, não tem como. Nós precisamos entender isso. Então a ideia desse tema é desenvolver isso e ajudar você a romper e a conseguir fluir em oração. Você vai ver que da hora que é. Você vai ter prazer em orar. Porque quando a gente só repete, fica cansativo, a gente não vê porquê, a gente não vê as coisas acontecendo, porque nós estamos falando muitas vezes para ninguém, a gente está só repetindo coisas e aí aquilo esgota a gente. Agora, quando você entende que é uma conversa com Deus, meu Deus, você não vai só pedir coisas, você vai conversar com Ele, vai ser da hora. E esse é o intuito. Bora orar por isso? Jesus, eu peço que o Senhor está começando a abrir a nossa mente e o nosso coração para desenvolver esse relacionamento em oração, Senhor. Cada pessoa que está vendo isso agora, cada pessoa que está querendo buscar mais de Ti, Senhor, eu peço que o Senhor comece a abrir o coração, abrir a mente, abrir, Senhor, tudo que for necessário para que a gente possa entender, Senhor, abrir o nosso entendimento para a gente conseguir fluir em oração. Que o Senhor instigue, que o Senhor dê coragem, que o Senhor traga desejo para cada um começar a orar a você de uma forma natural, de conversar com você, de se relacionar com você. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Então assim, fica ligado nisso, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, porque amanhã tem mais vídeo, quarta tem, quinta tem, sexta tem, tudo focando em oração para você entrar nessa jornada e descobrir o quão gostoso é, quão da hora é, quão maravilhoso é orar. E eu te garanto que você vai começar a fazer isso não por obrigação, porque você quer coisa, mas porque você vai ter prazer nisso. É tão gostoso e eu oro para que isso resplandeça no teu coração agora e você comece a ter desejo. Beleza? Deixa fluir isso. Se você começar a ter vontade de conversar com Deus durante o teu dia a dia, deixa fluir, tá? Não trava, não precisa ir lá fechar a porta, vai conversando com Ele. Nós estamos de máscara agora, então melhor ainda. As pessoas não vão nem ver você mexendo a boca aí. Beleza? Então até a próxima. Tchau.